O mercado financeiro, ou seja, a Faria Lima, quer que Flávio Bolsonaro desista da candidatura e já dá como certa a vitória de Lula no segundo turno. É uma posição completamente catastrófica para o Flávio Bolsonaro, que vai sofrer muitas pressões para a desistência da candidatura. Candidatura que foi oficializada na convenção partidária no final de semana. Mas o Flávio ele pode retirar a candidatura até a homologação do TSE, que deve acontecer entre os dias 15 e 16 de agosto. Esse cenário para o Flávio ele é desastroso. Por quê? Porque se o mercado não acredita na vitória do Flávio, ele não faz investimentos. E o Flávio precisa receber esses investimentos porque ele está atrás da campanha. E ao que tudo indica, Flávio vai ter menos tempo de televisão que o Lula. Ou seja, com menos tempo de televisão e sem apoio tão explícito do mercado, as chances de um desastre para o Flávio Bolsonaro, que é a vitória de Lula no primeiro turno, tendem a aumentar. E eu já estou falando para você que a possibilidade de Lula vencer o primeiro turno deixou de ser uma hipótese e precisa ser trabalhada como sendo algo real e possível de acontecer. O mercado, basicamente, olha Flávio como sendo um candidato bagunçado. Exatamente aquilo que falamos que Flávio acabaria tendo essa imagem. Um candidato que só tem a bagunça a oferecer. Qual, na sua opinião, vai ser o impacto dessa pressão do Flávio para o Flávio Bolsonaro? Ele vai desistir da candidatura ou você acha que não? Eu acho que não, mas e você? Deixa o like no vídeo se você gostou dessa notícia e aposta na vitória do Lula no primeiro turno. Se você quiser adquirir qualquer item da decoração do canal, os links estão aqui embaixo e se inscreva no canal. Segundo informações da Folha de São Paulo, o mercado, ou seja, a Faria Lima, torce pela desistência do Flávio Bolsonaro. Porque, apesar dos bolsonaristas alegarem que Flávio é o único com condições de vencer o Lula, o mercado não acredita nisso. O mercado acredita que o Flávio ele está segurando votos que podem ir para outros candidatos, como o Ronaldo Caiado, por exemplo, que teria mais chances de vencer o Lula do que o Flávio Bolsonaro. Pelo seguinte, apesar de o mercado ter uma rejeição, ou seja, não ter simpatia nenhuma pelo projeto econômico do Lula, a rejeição que o Flávio Bolsonaro tem na Faria Lima é imensa. Imensa. A ponto do mercado apostar na vitória de Lula no primeiro turno, no segundo turno. O mercado fala, Flávio é um candidato competitivo? É. Tem votos nas pesquisas de intenção? Tem. Mas ele não vai conseguir resistir ao teste da urna. E ele vai ser derrotado. O mercado vê o Flávio Bolsonaro com um telhado de vidro imenso que vai se espatifar a qualquer momento. Porque ele mentiu para algumas pessoas da Faria Lima que ele tinha relações com o Daniel Vorcaro. Elas confiaram nele. E Flávio mentiu para todos eles. Inclusive, temos que lembrar de um evento do BTG Pactual que aconteceu em fevereiro. Aquele episódio, a Folha de São Paulo não recupera aquele episódio, mas nós temos que lembrar, porque aquele episódio foi fatídico para o Flávio. O que aconteceu? Naquele dia, o Flávio Bolsonaro fez aquela piada sobre o Lula ser um Opala velho. Lembram? Consome, bebe muito e já não entrega mais. Essa piada, que foi a coqueluche para os bolsonaristas, caiu mal. Caiu mal. Os integrantes do evento, que já estavam com uma imagem ruim do Flávio Bolsonaro, dizendo que ele era um candidato completamente vazio, com propostas genéricas e sem visão de país, viram a fala do Flávio como sendo uma fala agressiva e deslocada. E que aquela fala do Flávio, isso foram informações da Bloomberg, que a fala do Flávio acentuou a percepção negativa a respeito dele. Que ele era alguém que não tinha propostas concretas e por isso precisava partir para essa apelação toda. E aquela foi a primeira interação maior do Flávio Bolsonaro com o mercado. Ele participou de videoconferência daquele evento, mas a imagem que ele saiu foi péssima. Hoje, segundo a Folha, a percepção que o mercado tem sobre o Flávio Bolsonaro é que ele não tem habilidade política para fazer alianças. E de fato não, porque o Centrão caminha para a neutralidade. União Brasil e o PP já decretaram neutralidade.
Ele brigou com o Ciro Nogueira. Ciro Nogueira estava oferecendo União Brasil e o PP para o Flávio Bolsonaro, para que ele, Ciro, fosse vice. Só que ao invés de fechar com o Ciro Nogueira e depois do escândalo do Daniel Vorcaro, o Flávio substituísse a candidatura do Ciro pela Tereza Cristina, por exemplo, ele já fechou as portas. Só que o Ciro Nogueira é presidente do PP e do União Brasil, porque eles estão federados. Se o União Brasil não quiser fazer algo, o PP não pode fazer. Então ele fechou as portas para essa coligação no Centrão. E agora está se rastejando para os republicanos, que dificilmente vai apoiar o Flávio. A Faria Lima também avalia um erro inexplicável, estratégico, da crise com a Michelle. Que a habilidade do Flávio ela é tão ruim, mas tão porca, tão parva, que ele até provocou racha dentro do próprio partido. Ou seja, a Faria Lima está com a imagem que nós falamos que o Flávio teria desde o início dessa campanha dele. A imagem de um candidato bagunçado. Os bolsonaristas acham que eles ainda estão em 2018. Não estão. O momento é outro. Os bolsonaristas fizeram a arruaça congressual ao longo de 4 anos. O que o Flávio apresentou? Nada. A gente falou, toda essa confusão vai acabar colando em Flávio a imagem de um candidato bagunçado. Pronto, o mercado está com essa imagem e não está empolgado com a candidatura do Flávio. Qual é o impacto disso tudo? Menos financiamento. Não estou dizendo que o mercado vai votar no Lula, claro que não. Mas se o mercado olha para o Flávio e vê que ele não tem condições, o financiamento diminui. Flávio vai ter menos recursos para fazer a sua campanha. Bem menos recursos. E vai sofrer até o dia 16, 15 ou 16, que é a data oficial do lançamento da campanha no TSE, pressões para que ele desista. Ele vai ter aí mais 20, 25 dias de muita pressão. Ele vai desistir? Não. Não vai. Por que não vai? Porque o futuro político do clã Bolsonaro depende dele. Bolsonaro e Eduardo, inelegíveis, não vão poder disputar 2026. Carlos, mas com muita dificuldade de vencer lá em Santa Catarina. Portanto, e Flávio disputa na presidência com chance de perder para o Lula. Altas chances. Portanto, a família Bolsonaro pode entrar em 2027 sem mandato, ou o clã Bolsonaro pelo menos. Qual é a esperança? É liderar a oposição. Só que para liderar a oposição, mantendo o eixo da extrema-direita dentro do bolsonarismo, o Flávio precisa desempenhar um bom papel na campanha presidencial, o que não parece que vai acontecer. E ao que tudo indica, a possibilidade de vitória de Lula no primeiro turno, que seria o maior desastre para a candidatura do Flávio, está ficando cada vez mais concreto. As pesquisas de intenção de votos mostram isso. Lula cresceu mais um pouquinho. A distância, e nós não temos mais que olhar para o Flávio Bolsonaro. Nós temos que ver hoje qual é a diferença de Lula do primeiro para o segundo turno. Esse é o ponto que nós temos que observar em todos os institutos de pesquisa agora. Quanto que Lula tem no primeiro e no segundo turno? Ah, porque para vencer a campanha presidencial precisa ter 50% dos votos. Mas como que Lula vai vencer, sendo que no segundo turno ele tem 48%? Ou seja, não precisa de 50%. Entenderam a conta? Lula hoje tem, no Datafolha, 43% no primeiro turno. E no segundo turno, 48%. Se Lula tiver uma votação de 46%, 45%, 46% no primeiro turno, ele vence sem a necessidade do segundo. Nós temos que ver essa diferença. Se a distância de Lula do primeiro para o segundo turno nas próximas pesquisas de intenção de votos começar a diminuir, há uma grande chance de vitória. Já no primeiro turno. E Flávio está trabalhando incansavelmente para isso. Seria um desastre completo para a candidatura de Flávio para o futuro do clã Bolsonaro se Lula vencesse no primeiro turno.